noite. Hoje nós vamos gravar a segunda aula de Data Limite, a série. E como já foi abordado antes, uma vez, numa aula até um pouco longa, né? Já foi falado do assunto união da ciência com a religião, mas do mesmo jeito que cada um de vocês trabalha as suas sombras, eu trabalho as minhas, e alguns pontos de vista mudam e mudam para melhor, né? Porque quanto menos se opor, melhor. Mas eu vou falar disso no decorrer dessa aula. Então o tema de hoje, mais uma vez, é a união da ciência com a religião. Só que com uma lente, uma ótica mais limpa, mais translúcida. Mais com o pé no chão, que da outra vez, admito eu. Fazer aqui algumas considerações iniciais para o início dessa aula de hoje. Essa aula acho que vai ser um pouco longa, viu, pessoal? Mas nem por isso menos proveitosa, né? Porque eu tive que criar um corpo maior para o assunto que vai ser tratado aqui hoje, para pôr esse barco no mar, para pôr esse negócio para andar, para tratar de outros assuntos que interessam para a questão data limite, certo? Então, considerações iniciais de início de aula. Vou falar brevemente disso, é uma parte que eu nem gosto de ficar tocando nesse assunto, mas é necessário, porque tem gente solicitando, tem gente esperando e o material está sendo preparado. Nós temos aí já aproximadamente 30 vídeos para o lançamento do canal privado, né? Todos esses vídeos gravados na classe privativa em São Paulo. A classe de alunos presenciais em São Paulo, que é gravado quinzenalmente. Vamos lá. O novo canal privado. O endereço eletrônico do novo canal privado de assinaturas em breve será divulgado na descrição dos vídeos no YouTube. Ou seja, em vários vídeos que já estão no ar, será colocado lá na descrição do vídeo o link do site A Psicanálise da Alma. E dentro deste site, as pessoas serão direcionadas para o canal privado de assinatura, que terá todas as ressalvas e orientações. Olha, não assine, não faça assinatura, não se matricule, não faça nenhum investimento porque vai ser um valor acessível, certo, gente? Não faça investimento neste canal se você ainda não conhece o material que está no YouTube com critério. Se você ainda não leu algumas obras do Joel algumas vezes. Para quê, gente? Porque o objetivo não é fazer marketing em cima desse assunto, é tratar o assunto com o respeito que ele merece. Então, quem tiver a fim de estudar, quem já leu o Caminho Infinito 4, 5, 6, 7, 8, sabe lá quantas vezes, e quiser um entendimento mais profundo, essas aulas da classe privativa estão sendo gravadas para uma visão profunda da prática que existe dentro do Caminho Infinito e que só é possível de perceber, entender e elaborar com alguns anos de prática. Certo? Então, para adiantar ao lado daqueles que querem ganhar terreno dentro da prática, aprimorar o seu próprio trabalho com as sombras e entender cada vez melhor Joel, é que foi gravado em primeira mão, novamente aí o Caminho Infinito, mais uma vez, né, que tem as 56 aulas do curso de terapia agora. O Caminho Infinito novamente, com aulas profundas, indo para um canal privado. Mas vamos para o que interessa aqui. O novo canal privado. O endereço eletrônico do novo canal privado de assinaturas em breve será divulgado na descrição dos vídeos no YouTube. Será uma plataforma fora do YouTube, mas o material do YouTube continuará no YouTube mesmo. Mas o material do YouTube continuará no YouTube mesmo. E com menos constância, mas sempre, porque já tem muito material. E não é possível, com o volume de trabalho que eu estou hoje, continuar gravando tantos vídeos, como eu fazia antes, um por semana.
ok? Agora estamos gravando aí um a cada 15, 20 dias dessa série Data Limite. E deve continuar sendo lançado algum material gratuito no YouTube com uma certa frequência, menos intensa, mas sempre, né? Porque o foco do trabalho agora é a análise profunda das obras do Joel dentro do canal privado. Lembrando que ninguém é obrigado, ninguém deve partir para o canal privado sem estar estudando de forma mais séria, de forma mais dedicada e com uma maior necessidade de compreensão, porque todo este trabalho aqui de YouTube, a divulgação dos livros PDF, né? Porque embora os livros PDF sejam divulgados, gente, nós estamos trabalhando para que em algum momento alguma editora abrace esse projeto, se não a própria Martin Claret, alguma outra, para publicar essas obras do Joel no português aí, porque o assunto não pode ficar morno desse jeito, de jeito nenhum, e não vai ficar. Ó, né? Então, o material do YouTube continuará no YouTube mesmo, e com menos constância, mas sempre continuará de vez em quando sendo produzido algum conteúdo para o YouTube. Links. Na aula introdutória de A Data Limite, que foi a aula passada, ficou de fora a publicação da descrição do vídeo, do link, do texto e áudios de Escada de Jacó. Será publicado na descrição desta aula de hoje, juntamente com outros links de interesse geral, que elucidam e complementam o material aqui apresentado. Eu esqueci de dizer, então vai agora mesmo, não tem necessidade de emendar e editar, depois colocar no comecinho. Pra quê, né? Ao vivo e a cores. Hoje é dia 24 de setembro de 2019. Aula número 2 de Data Limite a série. Anotei aqui, ó, caprichem. Caprichem. O que eu quero dizer? Vamos lá. Caprichem no estudo da playlist no canal de A Psicanálise da Alma. Caprichem no estudo do canal O Caminho Infinito em português, que é outro canal, não é meu, ok? E ou no canal do Regis Brother. Caprichem principalmente na leitura dedicada dos livros de Joel Goldsmith, O Metafísico. Vamos lá. Caprichem no estudo da playlist no canal da Psicanálise da Alma. Mais um caprichem. Caprichem no estudo do canal O Caminho Infinito em Português, que é outro canal no YouTube, e ou no canal do Regis Brother. Caprichem principalmente na leitura dedicada dos livros de Joel S. Goldsmith, O Metafísico. O que é caprichar? Gente, evitem estudar no celular. As videoaulas do canal de A Psicanálise da Alma e também, porventura, as leituras em PDF dos livros de Joel devem ser feitas em notebook ou, no caso das aulas no YouTube, também através de um aparelho de TV. Essas TV que pega YouTube agora, Netflix e tal, assiste lá, olha que beleza que fica a aula, grandona, bonitona ali na sala, né? Muito melhor, muito mais proveitoso de assistir. Então, você tem a inteligência, a perspicácia de ter um capricho com o estudo. Não ficar no celular. A produtividade é baixa. Ok? Livro PDF é para ler no notebook. Ou mandar imprimir e encadernar. Ou se vira, procura na internet para comprar algum livro. Porque o PDF é legal. Mas o livro físico é outra coisa, né? Vamos lá. Gente, evitem estudar no celular. As videoaulas do canal de Psicanálise da Alma e também, porventura, as leituras de PDF dos livros de Joel devem ser feitas no notebook ou, no caso das aulas no YouTube, das aulas da Psicanálise da Alma, fazê-las também através de um aparelho de TV. Celular somente em último caso, se o indivíduo não tem a TV. Se o indivíduo não tem o notebook, vai no celular, vai fazer o quê, né? Áudio não substitui leitura e nem leitura áudio. Que áudios das aulas do Joel são uma coisa e a leitura é outra. Certo? Ninguém pode fazer um serviço porco e ficar só nos áudios. Não dá.
Só quem parte para a leitura que percebe essa diferença. Um é complemento do outro. Está dizendo aqui. Está dizendo aqui. São complementos, como também o orar e vigiar, o trabalho com as sombras e a meditação contemplativa. Isso quando começa a entender o que é meditação contemplativa, né? Uma coisa aprimora a outra, e todas aprimoram o conjunto todo da prática da presença. Olha, áudio não substitui leitura e nem leitura áudio, ok? Áudio não substitui leitura e nem leitura áudio. São complementos, como também orar e vigiar, o trabalho com as sombras e a meditação contemplativa. Tudo complemento. Um complementa o outro. Uma coisa aprimora a outra e todas aprimoram o conjunto todo da prática da presença. Evitem ouvir áudios de estudo. Agora, o puxão de orelha. Evitem ouvir áudios de estudo fazendo tarefas domésticas ou de trabalho. Não é proibido, mas é indicado que o façam quietos, sentados e atentos. Tenho a certeza que Joel daria risada disso. Risada do quê? Risada de saber que tem gente ouvindo áudio de estudo, ou metido nas tarefas domésticas, ou fazendo outras atividades enquanto escuta um áudio ali. Gente, se sentado prestando atenção, dá trabalho para entender, imagina perdendo trechos porque está meio desatento. Tudo bem, quer fazendo outras atividades, faça, não tem problema. Mas separe momentos em que a pessoa sente e fique quieta assistindo os áudios. Porque se a pessoa não consegue fazer isso, gente, que trabalho que ela está fazendo nela, de sentar, se acalmar. Como é que ela vai meditar? Se ela não consegue concentrar num áudio. Aqui, ó. A playlist em A Psicanálise da Alma. A playlist em A Psicanálise da Alma. Tem lá umas pastinhas. Vamos falar desse assunto de novo. De forma breve, né? Para ficar enchendo linguiça aqui na aula. Porque muita gente vai chegar no canal novato através do título Data Limite. Eu já estou sabendo disso. Já aconteceu isso. Já está acontecendo isso no canal. Então fica aqui a orientação. O canal lá, ó, quando põe lá Sandro Lambert ou A Psicanálise da Alma, vai entrar lá no canal. Certo? Clicou no canal. Vai ter lá. Gente, isso aqui é ensinar por pré-primário, mas o que eu vou fazer, né? Eu acho que é necessário. Não para todos, mas ajuda. Aqui, ó. Tem início, vídeos, playlists. Quando clica em playlists, nós temos lá, ó, para os novatos no canal. Eu indico a pasta dentro da playlists, início das palestras, desmistificando a mecânica quântica. São as primeiras palestras que foram gravadas no início desse trabalho, 5 ou 6 anos atrás, lá no Rotary Club, aqui na cidade de Cambuí, certo? Foram 5 palestras. Está dentro dessa pasta, ó. Início das palestras, desmistificando a mecânica quântica. Uma pasta dentro da playlist, certo? Depois nós temos as 56 aulas do curso Terapia o Caminho Infinito, que foi uma leitura do Caminho Infinito, mostrando o que tem ali nas entrelinhas de neuroplasticidade, parte hormonal, o início da compreensão da meditação, o início de uma compreensão do que está nas entrelinhas do Joel. Certo? Porque no primeiro ano foram 5 palestras, essas 5 palestras do Desmistificando a Mecânica Quântica. No ano seguinte foram 56 aulas, uma por semana. Do curso Terapia, o Caminho Infinito, a Catarse, Ego versus Self. Depois disso, veio finalmente o que lançou o canal, né? O que começou a dar volume de visualização no canal e começaram a achar o trabalho, depois de muita paciência e persistência, isso começou a acontecer devagarinho. Que é a pasta
Deepak Chopra, série especial Deepak Chopra. São 26 aulas, aonde foi comparado o conteúdo do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra, comparando ele com o contexto geral do Joel. Aí tem aqui ó, uma pastinha, meditação. São reportagens simples sobre meditação transcendental. Não está falando de meditação contemplativa aqui. Isso aqui é a base do básico do rodapé. Para aquele que não sabe, não tem nem ideia de como meditar. Para ver se aprende alguma informação aqui, para ver se começa a sentar e se tranquilizar. Porque meditação transcendental não é meditação contemplativa. Mas se o indivíduo não aprender a se acalmar um pouco, enquanto ele vai estudando as obras de Joel, como é que ele vai desenvolver uma meditação contemplativa, contemplar a presença? Ah, mas Sandro, faz uma aula aí falando sobre meditação contemplativa. Não dá, porque isso está em todas as aulas, está em todo o conteúdo, está em todo o material, vai estar no canal privado novo. E só é possível perceber, intuir, e trabalhar, e aprimorar, aperfeiçoar isso, estudando as obras de Joel, lendo os livros. Nos áudios vai ter uma noção, uma ideia, mas vai ser aprimorado na leitura, certo? Aí tem aqui uma pastinha, ó, áudios de estudo da psicanálise da alma, material legalzinho, tem aqui dentro. Tem outras pastas, ó, Quarteto Fantástico, Vácuo Quântico, a Caixa, documentários importantes, indicação de filmes, entrevistas importantes. É o que interessa aqui, certo? Tem aqui, ó, palestras 2009, desmistificando 2019, desmistificando. São essas aulas que estão sendo dadas esporádicas agora em 2019. Nós temos aqui 5 vídeos do Revendo Conceitos à Mecânica Quântica, ok? Alguns poucos vídeos que foram colocados no YouTube da classe privativa no número 1 em São Paulo. Então dê uma olhadinha na playlist, aprendam a mexer ali, estudar por ali, que o material ali está razoavelmente organizado, certo? Vamos para o que interessa. A classe, eu estou tratando o básico, o rotineiro, informações adicionais aqui para a gente entrar no corpo da aula rasgando o verbo, certo? A classe privativa em São Paulo. O atendimento individual por chamada de vídeo para qualquer localidade e o atendimento presencial em São Paulo. A classe privativa em São Paulo é uma classe para 20 a 25 pessoas. Então, às vezes, entra gente nova, sai, não aguenta o tranco, chega lá procurando uma coisa e encontra outra, não está a fim de estudar, certo? Então, a classe já trocou metade. Metade. Então, começou com 7, foi para 10, tem 12, 15, 20. E tem 20, mas sempre tem uma meia dúzia trocando, certo? Então, de vez em quando aparece uma vaguinha. Mas ali cabem 25 pessoas. Então, se alguém em São Paulo tiver interesse pelo estudo presencial na classe privativa, este final de semana agora em São Paulo, nós estaremos na aula número 11. Então já foram dadas 11 aulas foram gravadas em São Paulo, aulas presenciais da classe privativa, onde nessas 11 aulas, essas aulas começam às 9 da manhã e vão até 1 hora da tarde, com intervalo para um lanche, para um café. Essas aulas, elas rendem 2 ou 3 vídeos de 40, 50 minutos, 1 hora, porque é das 9 a 1 hora da tarde. Então não dá para colocar tudo num vídeo só. Cada aula dá 2, 3 vídeos, certo? Que estão sendo gravados para o canal privado. Mas quem tiver o interesse, pode... Vou colocar aqui também o contato de informações do atendimento presencial em São Paulo e informações para participar da classe privativa em São Paulo. É lógico que tem uma filinha de espera lá, não é muita gente. Então, quando alguém espirra, a gente... A pessoa que me auxilia em São Paulo encaixa uma pessoa nova na participação do grupo. Certo? Aqui, ó.
Então falamos da classe privativa em São Paulo. A gente vai ter aí, eu acredito que perto de 50 aulas, gente. Então, essas aulas vão até o dia 14 de dezembro. As aulas vão ter vão ser suspensas por 2 meses e voltam em fevereiro. No meio do mês de fevereiro, volta as aulas da classe privativa. Ou é uma semana depois do carnaval que volta as aulas. Até lá, a gente vai ter aula normal até o fim do ano. E depois, ano que vem, pau na máquina nessas aulas para terminar essa leitura profunda de Caminho Infinito. Agora sobre o atendimento. O atendimento individual por chamada de vídeo para qualquer localidade e o atendimento presencial em São Paulo. É impossível atender a um número grande de pessoas, mas sim é possível na medida da capacidade humana de um único indivíduo atender pessoas, certo? É impossível atender a um grande número de pessoas, mas sim é possível, na medida da capacidade que me cabe, atender. Então, a agenda é cheia, mas a gente encaixa um aqui, encaixa um ali, hora sai um aqui, hora sai um ali, e outros permanecem. Alguns poucos semanalmente, uma maioria tem vindo para o atendimento quinzenal, e um ou outro gato pingado faz um atendimento esporádico, uma consulta de orientação geral, ou uma consulta uma vez por mês para dar um direcionamento nos estudos. Então tem todo esse formato aí dentro do atendimento via chamada de vídeo, ok? Aqui, ó. Não falo, nem faço falsas promessas, não vendo sonhos impossíveis, e não falamos nem fomentamos nada sobre poder da mente, mas sim sobre preencher a mente com a verdade. Todo o material produzido em videoaulas e também o atendimento individual, seja presencial em São Paulo ou via chamada de vídeo, visa maturidade emocional, trabalho com as sombras e orientação para o entendimento sério e sem fantasias dos conceitos abstratos de mecânica quântica. Dessa forma, possibilitando um melhor e mais focado conceito de produtividade na vida do indivíduo em qualquer área, com base no trabalho com as sombras e na prática da presença, o que deve em algum grau levar o iniciante a praticante a alguma realização em sua consciência da compreensão da ação da presença ou centelha, que é consciência, e isso será falado mais para frente nestas aulas. Como já foi dito na aula introdutória, a prática da presença é uma percepção do espírito onipresente, o desenvolvimento do que se chama de comunhão interna ou unificação ou individuação. O sistema do Cordeiro é um poder e tudo o que tiver por base 2 poderes é crença. Lembrando que mesmo crenças devem ser respeitadas, mas quem já estiver cansado disso, escolhe a vida mística, caminho do meio, um poder e vamos trabalhar a sombra. Sobre o tema data, um apontamento, né? A maioria das pessoas que me procura para o atendimento presencial em São Paulo tem ido para esse atendimento para fazer uma consulta de orientação geral, ok? Então parece que o formato do atendimento presencial em São Paulo virou consulta de orientação geral. O que eu posso fazer, né? São pessoas que estão procurando por orientação geral. Então elas aparecem lá na sexta, no sábado, ou às vezes marcam até para o domingo, né? Quinzenalmente, que é quando eu estou em São Paulo. Agora, as pessoas que querem fazer um estudo, um acompanhamento, essas têm preferido o atendimento via chamada de vídeo. Entrando já no corpo da aula, agora. Eu faço todas as ressalvas que forem necessárias para me precaver de críticas desnecessárias
e um pré-julgamento daqueles que não sabem nada desse assunto. Sobre o tema data limite. Sempre existiu na humanidade uma intuição, uma premonição. Lembrando que isso aqui é um texto que eu elaboro para a aula. É desta forma que eu trabalho, certo? Ou eu estou lendo um livro, interpretando e tecendo os meus comentários, a minha percepção. Ou quando eu dou uma aula que não é sobre um livro, o que eu faço? Eu mesmo elaboro um texto, faço a minha meditação, elaboro um texto, um corpo de uma ideia central a ser dissecada, digerida, assimilada, e trago como comentário para esse vídeo. Sobre o tema data limite. Sempre existiu na humanidade uma intuição, uma premonição, uma profecia, previsões, chamem como quiserem, de que o ser humano pode ou poderia um dia entrar em contato com uma dimensão ou consciência superior. E é disto que não só esta série, mas todo o contexto do material produzido por Desmistificando a Mecânica Quântica e a Psicanálise da Alma tratam. Falar, incentivar e divulgar as obras e o conhecimento metafísico de Joel Salomon Goldsmith, o místico, o pastor de ovelhas, o Paráclito, chamem como quiserem. Todos os avatares, místicos, profetas e também iluminados anônimos que despertaram suas consciências, saindo da dualidade do bem e do mal, pelo desenvolvimento da vida mística, trilharam o mesmo caminho. Tudo que é dois poderes, o bem contra o mal, não é da natureza de Deus. Portanto, não promove individuação ou unificação consciente, mas apenas a individuação compulsória, prendendo a pessoa no karma e no acúmulo de experiências entre o bem e o mal. Ou seja, no acúmulo de experiências entre o bem e o mal, o indivíduo está acumulando informação, expandindo consciência a passo de formiga, certo? E neste modelo e visão de vida kármico, bem contra o mal, não existe a ação da presença ou centelha, mas sim a eterna luta entre o bem e o mal. Portanto, no bem contra o mal, não existe busca pelo reino, que isso fique claro. Portanto, no bem contra o mal, não existe busca pelo reino, que isso fique bem claro. Está lá a frase lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham seus construtores. Essa era a frase, uma frase que o Joel tinha um zelo por ela. Era um diamante na vida do Joel. Então, em todas as aulas, palestras, ele iniciava a aula com abertura falando essa frase. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham seus construtores. Se a presença na consciência do indivíduo não edificar a vida do indivíduo, em vão trabalha ele, porque ele fica colapsado por situações externas do bem contra o mal. Então ele fica o refém da vítima, ele fica refém da situação, ele é a vítima, o ego ferido, que projeta, que condena, que culpa, que critica, que se autocondena. É o bem contra o mal, eu sou melhor, o outro pior, etc, etc, etc. Devemos trabalhar, estudar, meditar e desenvolver incansavelmente a consciência da receptividade ao conhecimento de um poder. O Espírito onipresente e onipotente, a harmonia divina, aí está entre parênteses aqui, ó, campo unificado ou potencialidade pura, como fala Deepak Chopra. Fecha parênteses. E isto só é possível no treino e prática da presença, não oposição ao mal e no trabalho com as sombras individuais e também a sombra coletiva. Porque quando o indivíduo trabalha a sombra individual, gente, ele está trabalhando a sombra coletiva.
Apenas trabalhando a individual, ele já está trabalhando a sombra coletiva. E do meu ponto de vista, sem estudar Joel, isto é impossível, pois eu mesmo busquei desesperadamente em minha vida pela resposta a algo maior. Deus, onipresença e onipotência. As palavras de Jesus tinham que ser verdade, e isso não encaixava dentro do bem e do mal. A intuição me guiou, e depois de 42 anos de vida, encontrei Joel. E então, as respostas começaram a vir. E na extensa busca em esoterismos, misticismos, miscelâneas e também em terapias diversas, nunca encontrei algo tão completo, direto e simples de entender como as obras de Joel S. Goldsmith. É simples de entender porque começa da resposta, tá? É simples porque simplifica o karma, simplifica o bem contra o mal, simplifica as miscelâneas. É simplificar a coisa, mas não significa que é simples assim, ó, da noite para o dia, tá certo? Precisa de dedicação, esforço, coragem, empenho, como diz o Clóvis de Barros Filho, né? Ele fala que exercitar o cérebro é como ir na academia, e malhar, levantar peso. Exercitar o raciocínio, a capacidade reflexiva, a capacidade de interpretação de texto. Vamos lá. Nunca encontrei algo tão completo, direto e simples de entender como as obras de Joel S. Goldsmith. E se foi assim para mim, tenho certeza que será da mesma forma para muitos desajustados, desencorajados, revoltados, desgostosos e desiludidos, buscadores e pesquisadores da verdade, que estão, como eu estava, buscando não sabem o que. Mas quando encontrarem, terão certeza, como eu também tive. A lei espiritual da vida, olha aqui, vamos lá, vou ler de novo. E se foi assim para mim, com o material do Joel, tenho certeza que será da mesma forma para muitos desajustados, desencorajados, revoltados, desgostosos e desiludidos, buscadores e pesquisadores da verdade, que estão como eu estava, buscando não sabem o que. Mas quando encontrarem, terão certeza, como eu também tive, que encontrou o que estava buscando, ok? A lei espiritual da vida, um poder, não funciona na visão materialista da vida, mas o desenvolvimento constante da visão espiritual, como sendo a própria realidade diante de nossos olhos, nos torna cada vez mais receptivos à verdade, que se desdobra como manifestação da consciência do ser individual. Eu e o Pai somos um, o reino está dentro de nós. E apenas isso é ser o tal do co-criador consciente. Assim sendo, com todo respeito, mais uma vez digo, sinto muito aos que não simpatizarem, ou seja, não forem receptivos ao estudo e prática da presença de Deus, ou o que também podemos carinhosamente chamar de ciência cristã. Um poder, o ensinamento puro do Mestre Jesus, tão bem explicado e principalmente vivenciado pelo irmão Joel. Os que não simpatizarem vão achar que estou falando grego, e sinceramente eu não dou a mínima. Mas os receptivos, os que estiverem cansados de técnicas, procedimentos, ferramentas, poder da mente e teorizações de palavras vazias. O que é teorizações de palavras vazias, gente? É ficar tratando a questão mitologia arquetípica.
ego, self, sem tratar de unificação consciente com o todo. E é impossível de fazer isso se não elaborar isso de forma mais profunda, mais dedicada. Primeiro, não é possível de trabalhar isso se não houver revelação interior na pessoa. O que é revelação interior? É quando ele entende algo que chega até ele, ele fala, meu Deus, é isso, é isso. Então ele está tendo uma revelação interior. Por que a revelação interior acontece? Porque outros leem, não acham nada ali, nada. Aí fazer o quê, né? Paciência. Como diz o Cláudio, paciência, fiz o que eu pude. Não se esqueçam de olhar os links que vão estar na descrição desta aula, ok? Olhem todos. Vai ter uns 10 links aí na descrição dessa aula aqui, ó. Os que não simpatizarem vão achar que estou falando grego. E sinceramente eu não dou a mínima. Mas os receptivos, os que estiverem cansados de técnicas, procedimentos, ferramentas, poder da mente e teorizações de palavras vazias, vão com certeza encontrar muito mais que alento, conforto, entendimento e respostas às suas dúvidas sobre Deus. Vão encontrar alguma medida de paz, harmonia e sabedoria espirituais, que lhes permitam aprofundar no trabalho com as tais sombras. E esse poder tão desejado pelo ser humano e obscurecido pela distorção da tentativa de aplicarmos sempre um bem contra o mal, irá cair por terra na mente, no comportamento, na ação e na vida daqueles que se dedicarem intensamente a este estudo. Vamos lá, vou ler de novo. Quando eu gosto da frase, eu leio de novo, tá? Aqui, ó. Mas os receptivos, os que estiverem cansados de técnicas, procedimentos, ferramentas, poder da mente e teorizações de palavras vazias, vão com certeza encontrar muito mais que alento. Vão com certeza, quem estiver cansado disso, vai encontrar o que no Joel? Muito mais que alento, muito mais que conforto. Vão encontrar entendimento e respostas às suas dúvidas sobre Deus. Vão encontrar alguma medida de paz, harmonia e sabedorias espirituais. Que lhes permitam aprofundar no trabalho com as tais sombras. E esse poder tão desejado pelo ser humano e obscurecido pela distorção da tentativa de aplicarmos sempre um bem contra um mal, irá cair por terra na mente, no comportamento e na ação da vida daqueles que se dedicarem intensamente a este estudo. Vocês devem estar pensando, né? Aonde que ele arruma tanta elaboração para nos incentivar a estudar Joel, né? Não me perguntem que eu não... se eu disser que eu não sei da onde vem, isso é mentira. Agora, como é que esse negócio vem, eu também não sei. Eu sento e escrevo, certo? Aqui, ó. Ou seja, as soluções paliativas e temporárias para lidar com os problemas da vida humana vão perder completamente o sentido. Ou seja, as soluções paliativas e temporárias para lidar com os problemas da vida humana vão perder completamente o sentido. Palavras e teorizações. Olha, essa aqui, quando isso aqui me surgiu na mente, eu falei, é isso. Olha, palavras e teorizações preenchem somente a curiosidade daqueles que não têm a menor aptidão para a busca do reino. Pois esta é a essência do conhece-te a ti mesmo. Sem a coragem de entrar por este caminho, não há saída para os problemas da vida humana. Vou ler de novo. Palavras e teorizações
preenchem somente a curiosidade daqueles que não têm a menor aptidão para a busca pelo reino. Aí, para palavras e teorizações, é uma festa para essa turma. Pois esta é a essência do conhece-te a ti mesmo. Buscar o reino é a essência do conhece-te a ti mesmo, porque o reino está dentro. Sem a coragem de entrar por este caminho, não há saída para os problemas da vida humana. Uma frase de Mateus 16, 25. Ó. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Palavras de Jesus em Mateus 16, 25. O que essa frase quer dizer? Eu poderia explicar, poderia não explicar, né? Vamos lá. Porque aquele que quiser salvar sua vida, aquele que estiver desesperado por coisas, ai meu Deus, eu não consigo, eu estou sofrendo, eu não sei como é que eu faço, a catarse não acaba, quando que isso vai passar? Essa ladainha. Esse está criando mais dessa situação, porque qual que é a emoção dele? Ó, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, aquele que é desesperado pelo mundo, pelas coisas da vida, esse não busca o reino nunca. Porque o reino é a paz do Cristo. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá, mas a minha paz. Ok? Ó, porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Aquele que perde ela no mundo, o tempo todo, o dia todo, a todo instante, buscando coisas, mediocridade, futilidade, distrações para a mente, ok? Distrações. Esse não está estudando nada sobre o reino, sobre a vida interior, sobre esse posicionamento que traz calma, sabedoria, paciência, harmonia. O tal do co-criador consciente, vocês acham que é o quê, gente? Pelo amor de Deus. Ó, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É quem perder a sua vida, não é por amor de Jesus Cristo da Silva, não. É quem perder a sua vida por amor de mim, Deus, a presença. Então, quem perder as preocupações no mundo por amor da presença, da consciência de uma presença harmônica, um poder, e começar a unificar com ela, esse encontra a sua vida. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á, encontra vida. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É o eu que é a presença que vem em nós, que é e que está. E isso é deixar a centelha agir. É lógico, deixar a centelha agir é uma frase chavão. Só dá para entender isso comendo Joel. Comendo os livros do Joel. Olha, o objetivo não é debater ou ensinar a debater, e sim ensinar a viver. E quem sou eu para falar de viver? Não é mesmo? Alguém que aprende todos os dias, pois a dor em minha vida me obrigou a não me conformar. O objetivo, então, é desenvolver suas almas e não apenas sua perspicácia. Ó, o objetivo não é debater ou ensinar a debater este assunto, e sim ensinar a viver. E quem sou eu para falar de viver? Alguém que aprende todos os dias, pois a dor em minha vida me obrigou a não me conformar. O objetivo, então, é desenvolver suas almas e não apenas suas perspicácias. Vamos lá, agora entrando na veia na aula. União da ciência e religião. União da ciência e religião. Aqui que eu vou explicar que eu mudei um pouco o meu ponto de vista para algo mais de acordo com a prática, algo mais voltado para o desenvolvimento de cada um por um. Um por um. Não adianta bater de frente com os acadêmicos da psicologia e da psicanálise. É visão acadêmica. Não adianta bater de frente com os religiosos dogmáticos. É dogma. É religião. Está calçado no bem contra o mal. Não adianta. É preciso respeitar. Não adianta bater de frente com os acadêmicos, científicos da mecânica quântica.
que não entende a questão da manifestação, do nada manifestando tudo, do nada que é uma energia onipresente, onipotente, nada porque não tem partícula, tá gente? Mas é uma energia pura, consistente, onipresente, que manifesta tudo, que tudo é vida espiritual. Vamos lá. União da ciência com religião. Não é uma união social, não é, infelizmente, partidária ou de grupos, mas uma união interna, individual e, se necessário, até intimamente secreta. Somente na vida mística se pode compreender ciência e religião, pois é um assunto polêmico demais para os fanáticos que abominam ciência. Os fanáticos religiosos abominam ciência, ok? Ou para os céticos que não querem nem ouvir falar de Deus. Quem que é cético? O cético científico, ateu, etc. Esses não querem nem ouvir falar de Deus. Pessoal metido com mais profundidade no bem e no mal, no esoterismo mais banal. Eles não querem saber de Deus, não. Eles querem a ferramenta, eles querem o poder, eles querem manipular energias. Bom, vamos pular esse assunto. Somente na vida mística se pode compreender ciência e religião, pois é um assunto polêmico demais para os fanáticos que abominam ciência. Ou para os céticos que não querem ouvir falar de Deus. Podemos tomar por belíssimo exemplo, sem desmerecer nenhuma outra, a Igreja Evangelista da Ciência Cristã, que foi a base e o berço de Joel Goldsmith. Depois ele saiu da ciência cristã, ok? Mas foi base e berço. E quando falo de vida mística, agora eu abri um parênteses, lembrando que sem nenhuma crítica ou ofensa aos esotéricos e misticistas, estamos falando do caminho do meio, ou fio da navalha, sem técnicas e sem fórmulas, apenas o divino e impessoal amor que fulgura no santuário do Espírito. Como diz o Joel, não há rituais ou regras, apenas o divino e impessoal amor que fulgura eternamente no santuário do Espírito. Isso é uma frase do Caminho Infinito. E quando falo de vida mística, estou falando de consciência da presença onipresente de Deus e um poder. Portanto, sem miscelâneas, sem orações por vãs repetições, sem desespero por clamor a um Deus em algum lugar, sabe-se lá onde. Vou repetir, sem desespero por clamor a um Deus em algum lugar, sabe-se lá onde. Sem barganhas com Deus e sem a procura de um Deus fora do reino, que, como disse o mestre, está dentro de nós. Para entrar para a vida mística, é preciso receptividade, revelação interior, sede, compreensão, a ressonância com o assunto, dedicação e um contínuo desenvolvimento da sabedoria, do abandono na crença no bem e no mal. Do contrário, ou seja, quem não quiser explorar o assunto e nele mergulhar, fiquemos sempre no maior respeito e concórdia, cada um na sua liberdade de suas crenças, seus conceitos e seu nível de consciência, sejam elas quais forem as crenças. Não importa quantas crenças eu já tive, em quanta ignorância eu já estive metido. Eu olho para trás, gente, por meu passado de buscador da verdade. Eu vejo um boneco. Sérgio, eu vejo um marionete do sistema. Eu vejo alguém querendo se libertar da Matrix e não sabendo para onde correr, nem como fazer. Então me virava nas técnicas, nos esoterismos, nos misticismos, nos pensamentos positivos, né? Já para aqueles
que começarem a compreender a vida mística, ou seja, os que procuram uma resposta para suas angústias e ainda não encontraram, devem respeitar e não impor em hipótese nenhuma este ponto de vista aos que não querem avaliar estas questões. Vamos ler de novo para ficar mais claro. Já para aqueles que começarem a compreender a vida mística, ou seja, os que procuram uma resposta para suas angústias e ainda não encontraram, mas quando começam a encontrar, eles têm vontade de esparramar esse assunto. É preciso ir na manha, certo? Estes que começarem a encontrar as respostas, devem respeitar e não impor em hipótese nenhuma este ponto de vista aos que não querem avaliar estas questões, ao inevitavelmente terem que rever suas crenças e teorias. Porque aquele que não quiser avaliar, aquele que estiver a fim de reavaliar as suas crenças, ele inevitavelmente terá que rever suas crenças e teorias. Pois para mim mesmo, o impacto foi grande, gigante, mas não por isso menos libertador. Na verdade que liberta está o regozijo e a paz, cada dia e para sempre, cada vez mais. Gente, quando chegou esse assunto para mim, que começou a colocar pingo nos is, foi uma raquetada na cara, um taco de beisebol na cabeça. Acorda, praga. Eu falei, meu Deus do céu, quanto equívoco, quanta ignorância. É por aqui. E mesmo colocando o pé nesse caminho, os primeiros 3 anos foram bem desgostosos. Né? Depois a coisa começou a suavizar. Porque estava vencendo resistências do ego. Estava aprendendo a descansar na verdade. Não significa que precisa demorar 3 anos, tá? Cada um tem um nível de resistência. As minhas eram terríveis. A possibilidade, agora sério, ó, levantem as orelhas. A possibilidade deste assunto, talvez, em algumas décadas, ser abordado por grupos em geral, meio acadêmico e grupos religiosos, entre parênteses aqui, ó, ecumenismo pacífico. Nós falaremos uma aula inteira sobre ecumenismo. Fecha parênteses. Vou ler de novo. A possibilidade deste assunto, talvez, em algumas décadas, ser abordado por grupos em geral, meio acadêmico e grupos religiosos, pequenos grupos, não a totalidade, tá? Depende do lento e consistente avanço individual no entendimento das questões abstratas de mecânica quântica, sem pensamento mágico. E com capacidade de raciocínio filosófico mais refinado e visão espiritual da vida ou de Deus como um único Deus e, portanto, o mesmo para todos. Não tem um Deus melhor que o outro, porque Deus é um só. Quando falo de raciocínio filosófico e visão espiritual da vida, estou falando da análise individual sobre o que pensamos ser esse Deus e como ser humano até hoje não entendeu em maior número como entrar em contato verdadeiro dentro de si, sem desculpas e sem hipocrisia. Jesus disse: sede perfeitos como o meu Pai é, e eu por mim mesmo nada posso, quem opera é o Pai em mim. Estou falando de contato realmente desejado, como busca do reino em primeiro lugar, e para isso fica valendo que busques o conhecimento, como buscas o alimento do dia a dia. Do contrário, não há busca verdadeira e sincera. Vamos lá, eu vou ler só o comecinho de novo.
a possibilidade deste assunto, talvez em algumas décadas, ser abordado por grupos em geral, meio acadêmico e grupos religiosos, entre parênteses, ecumenismo pacífico, depende do lento e consistente avanço individual. Depende da responsabilidade de cada um de vocês. Lento e consistente avanço individual. Porque um por um, influencia o inconsciente coletivo e torna mais pessoas quase receptivas, mais receptivas. Ou então o testemunho vivo daquele que entra pela vida, pela prática, pelo conhecimento da prática da presença e tem inevitavelmente a sua vida humana melhorada, porque o Joel diz que é inevitável, este serve de exemplo, de testemunho vivo. E outras pessoas vão querer saber o que foi que aconteceu na vida do camarada. Aqui, ó. Mas neste momento, soltando qualquer expectativa, mas neste momento da história, soltando qualquer expectativa, aqui que eu disse que mudou meu ponto de vista, mas neste momento, soltando qualquer expectativa de uma compreensão em massa, pois nem devemos esperar que isso aconteça, na melhor das hipóteses, num período menor que mais algumas centenas de anos. Tratemos da questão do desenvolvimento desta compreensão individual, mas neste momento, soltando qualquer expectativa de uma compreensão em massa, pois nem devemos esperar que isso aconteça, na melhor das hipóteses, num período menor que mais algumas centenas de anos. Nós não devemos esperar que aconteça uma compreensão em massa num período menor que mais 100, 200 ou 300 anos. Fazer o quê? A gente deve trabalhar individualmente para compreender isso. Cada um no nível máximo de dedicação. O sucesso da expansão deste conhecimento depende de cada um de nós. Tratemos da questão do desenvolvimento desta questão individual. E para isto, não importa a denominação religiosa, não importa a necessidade de convencer quem quer que seja, que não esteja disposto a refletir e compreender onipresença, onipotência, comunhão interna, unificação ou individuação consciente e um poder, Deus. Continuando aqui, né? À medida que tenhamos lentamente cada vez mais pessoas dentro deste processo de individuação ou unificação, comunhão, entre parênteses, comunhão consciente, a presença... vamos de novo. À medida que tenhamos lentamente cada vez mais pessoas dentro deste processo de individuação ou unificação, comunhão consciente, a presença do Cristo individual sendo compreendida e praticada, recebida pela graça, na consciência e no coração, como o próprio Cordeiro ensinou, teremos cada vez mais uma melhor noção do que é ser cristão propriamente dito, e não apenas nominalmente cristão. Pois mesmo um aparentemente lento, mas dedicadíssimo processo individual desta compreensão e amadurecimento, que podemos chamar de renascer pelo Espírito, ou seja, ser receptivo ao Espírito Divino e perceber o crescimento da capacidade de confiar no invisível com testemunhos tangíveis. Ou seja, enquanto a pessoa não tiver testemunhos tangíveis em sua vida, ela ainda não confiou
de forma concreta, de forma profunda, de forma a compreender a presença como manifestação de sua própria consciência, com o ego trabalhado, com a sombra no mínimo, né? Vamos dizer assim. Aqui, ó. O que é ser cristão propriamente dito, e não apenas nominalmente cristão, pois mesmo um aparentemente lento, porque pode parecer lento o processo, mas não é. É o mais rápido que é possível, porque é preciso ceder, redenção, é preciso trabalhar a sombra, é preciso se tornar observador. É preciso fazer cada vez mais e melhor no modo humano, saindo da crença no bem e no mal, do karma, para começar a perceber a presença agindo na pessoa. Né? Aparentemente lento, mas dedicadíssimo processo individual desta compreensão e amadurecimento, que podemos chamar de renascer pelo Espírito, ou seja, ser receptivo ao Espírito Divino e perceber o crescimento da capacidade de confiar no invisível, com testemunhos tangíveis. Confiar no invisível, gente, é colapso da função de onda. Confiar no invisível é ser um com o vácuo quântico, o campo unificado. Mas ele é harmonia, nele não tem bem nem mal. Ou seja, confiar no invisível com testemunhos tangíveis faz com que, coletivamente e espontaneamente, a compreensão de mais iniciantes se expanda e eles possam se achegar ao assunto e também serem tocados pela verdade que liberta. E assim, lentamente acontece que outros e outros tenham suas consciências tocadas pela simples ação da graça sobre eles. E desta forma, todos que sempre buscaram respostas mais consistentes e esclarecedoras sobre o todo, Deus ou os ensinamentos de Jesus possam se libertar do pecado original, que é a escravizadora crença kármica em dois poderes. E como diz Joel, as armas da crença humana, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois que lhe parecem loucura, nem pode entendê-las, porque só se podem discernir espiritualmente. Discernimento espiritual é consciência da presença. Ó, a ciência não trabalha com meias verdades. Palavras do físico Marcelo Gleiser. Vai ter um linkzinho abaixo aqui também do Marcelo Gleiser falando isso. A ciência não trabalha com meias verdades. Palavras do físico brasileiro Marcelo Gleiser. E nem a verdade sobre Deus, agora Joel, palavras do Joel. E nem a verdade sobre Deus, sendo suprema e infinita, não pode ser totalmente conhecida, pois é infinita. Mas sim, é uma verdade que é revelada dia a dia, e é isso que Joel nos ensina, que quando estamos no conhecimento e prática da vida mística, que é o fio da navalha, entre parênteses, não olharás nem para a direita nem para a esquerda. O que é olhar para a direita e para a esquerda? É olhar para a direita e falar, olha as coisas boas da vida que eu não tenho, ai meu Deus, quando que eu vou ter? E olhar para a esquerda e falar, olha aqui meus problemas, como é que eu resolvo? Ai meu Deus! Isso é olhar para a direita e para a esquerda. Né? Passa aqui, ó. Que quando estamos no conhecimento da prática da vida mística, que é o fio da navalha, passamos a cumprir... Não, vamos ler de novo, porque o comentário foi engraçado, mas perdeu o sentido. A frase, certo? A ciência não trabalha com meias verdades, palavras do físico brasileiro Marcelo Gleiser, e nem agora palavras do Joel, e nem a verdade sobre Deus sendo suprema e infinita não pode ser totalmente conhecida, pois é infinita,
mas sim é uma verdade que é revelada dia a dia. E é isso que Joel nos ensina, que quando estamos no conhecimento e prática da vida mística, que é o fio da navalha, passamos a compreender como ser diariamente receptivos a uma verdade que se nos revela renovada todos os dias. Portanto, apenas a consciência de uma presença onipotente e não mais outros poderes, ou seja, um não poder humano, é a verdade que nos é revelada dia a dia como maná, como sabedoria crescentes. Assim sendo, segundo Joel, não há verdade que possa ser compreendida em sua totalidade, pois Deus é infinito em sabedoria e amor. Cabe ao ser humano realizar alguma medida deste caminho através do abandono. Cabe ao ser humano realizar alguma medida deste caminho através do abandono da crença em dois poderes, e somente então ele será capaz de vivenciar alguma medida da vida pela graça. Quanto mais receptivo e quanto mais aprofundamento na prática, mais vida pela graça a pessoa vai ter. Cada um segundo sua própria capacidade, cada vaso tem um espaço. É impossível colocar vinho novo em odres velhos. É impossível colocar o vinho da presença divina numa mente, num comportamento, numa crença permeada e recheada por crença em dois poderes, pelo bem e pelo mal. Este processo de prática consciente da presença, ou vida mística, ou comunhão interna com a palavra de Deus, não é um processo mental, não é um processo do intelecto, como diz Joel no Caminho Infinito. Eu vou fazer um adendo, um extra aqui, que não está aqui. E não é a confiança num Deus externo que fará algo por nós. Deus onipresente, o Pai em nós, é a nossa consciência da presença em ação, sem ego, sem sombra. Unidade, não dualidade. É o ego servindo o todo. Quando o ego serve o todo, não tem dualidade, gente. Ele não se opõe a nada. Ele trabalha, ele estuda, ele se dedica, ele compreende, ele olha, ele observa, ele integra a sombra, ele aceita, ele acata, ele acolhe, ele orienta, ele instrui. O camarada tem a vida completamente reformada e transformada. Ele é o testemunho vivo. Quantas vezes nos enganamos... Agora uma frase que eu estou tirando aqui do Caminho Infinito. Quantas vezes nos enganamos neste ponto? Com quanta frequência tentamos compreender a verdade espiritual com o nosso intelecto humano? E isso leva à indigestão mental, pois que tentamos digerir alimento espiritual com nossa mente erudita. E isso não funciona. A verdade não é um processo de raciocínio e por si só pode ser por isso só pode ser entendida espiritualmente. Espiritual é o descanso. Na verdade, teu fardo é pesado? Toma o meu que é leve e suave. Isso é entendimento espiritual. Espírito é presença. Espírito é invisível. Espírito é Deus. Espírito é um poder. Espírito é aquilo que manifesta a mim e a vocês, cada um de vocês. Espírito é aquele que manifesta tudo que existe. Espírito é a harmonia e amor, e não dois poderes. Não tem bem e mal no Espírito de Deus. O Espírito onipresente de Deus. A verdade não está normalmente na esfera do nosso entendimento, e quando parece estar, deve ser investigada mais profundamente para verificar sua autenticidade. Temos de desconfiar de uma verdade que nos pareça fácil de compreender. Agora terminamos esse trechinho de Joel ali. Continuando. Mas sim, o texto que eu elaborei, continuando.
Mas sim, é um processo de preencher a mente com a verdade, para nela aprendermos a viver e deixarmos de comer do fruto proibido, a eterna crença da luta do bem contra o mal. Este fruto foi necessário. A passagem pelo nível de consciência, dualidade, faz parte do acúmulo de experiências que em algum momento, intuitivamente, leva o homem a uma busca sincera por Deus, porque ele se cansa de sofrer ou de fracassar. Ele cansa da barganha com Deus. Ele cansa do Deus externo. Ele se decepciona com o Deus externo, até ele descobrir que um Deus externo em algum lugar que não ouve suas preces não existe. É onipresente. Não está em algum lugar. Está aqui agora, mais perto que o ar que eu respiro. Como diz Joel em um trecho do livro Vivendo... nós vamos analisar aqui um trechinho que foi analisado em 2 aulas na classe privativa, certo? Como diz Joel em um trecho do livro Vivendo entre Dois Mundos, página 33, subtítulo: Meditação é o caminho para a liberdade. Não é a meditação de viajar na maionese, não, gente. De sentar, dar uma respiradinha ali. Ai, dei uma acalmadinha, meditei. Ai, que infantilidade. Vamos lá. O trecho do livro Vivendo entre Dois Mundos. Muito poucas pessoas conseguiram elevar-se acima de 2 mundos. Que 2 mundos? O bem e o mal. Porque ninguém pode fazer isso humanamente, através do poder da mente, qualquer ferramenta, qualquer magia. Nenhum ser humano pode fazer isso. A menos que tenha uma revelação dentro de si. O que é revelação? O início de uma compreensão superior, revelada na sua consciência. Meu Deus, isso é verdade. Um quebrantamento, uma redenção, um sentido de libertação, um entusiasmo por ter encontrado o caminho. Isso é revelação interior. Moisés provou o não poder do faraó. Elias provou o não poder dos seus perseguidores e o não poder da falta e limitação. Elias é o da botija de azeite e a tigela de farinha, certo? Da Bíblia. Jesus provou o não poder do pecado, da doença e da morte. Mas tanto Moisés, ou Elias, como Jesus, não nasceram prontos. Eles eram predestinados. Até o Jesus, teve um que falou assim no comentário do YouTube: ah não, mas Jesus teve profecia. Teve profecia, mas ele não veio pronto. Ele teve um preparo. Dos 12 aos 30 ele sumiu. Aonde que ele estava? Ninguém sabe. Então não vieram pronto. O Buda não veio pronto, gente. Trabalhou isso nele 21 anos. Só que não tinha livro, não tinha internet, não tinha Wi-Fi, não tinha nada disso. Então agora eu acho que é mais fácil, né? Para quem se dedicar. O Joel descobriu isso só aos 38 anos de idade. Né? Até tem uma anotação paralela aqui, ó. O Joel saiu quase do nada. O que ele tinha em certa medida, os pesquisadores da verdade também já têm. Que é o quê? Sede pela verdade. Muito poucas pessoas conseguiram elevar-se acima de 2 mundos, porque ninguém pode fazer isso, a menos que tenha uma revelação dentro de si. Moisés provou o não poder do faraó. Elias provou o não poder de seus perseguidores e o não poder da falta e limitação. Jesus provou o não poder do pecado, da doença e da morte, mas a realização desses santos, videntes, profetas e os professores não nos libertam. E por que nos libertam? Porque é preciso ter uma experiência individual disso. É preciso compreender Deus como manifestação de nossa própria consciência. E a nossa própria consciência como manifestação do todo. Mas em um poder, né? Unidade, comunhão interna.
A grande verdade, agora Joel continuando a frase, a grande verdade é que podemos nos tornar livres somente pela palavra de Deus. Aqui não tem nada de beatice, carolice, é ciência, gente. Permanecer na palavra de verdade é a única maneira, o único método, a única maneira de preencher a mente com a verdade para reinterpretar a dualidade. O indivíduo tem que estar calçado, ancorado em alguma coisa. E ele tem que estar ancorado na presença de Deus em sua consciência. A grande verdade é que podemos nos tornar livres somente pela palavra de Deus. Para mim, o Joel falando, a palavra de Deus é a verdade revelada dentro e que vem aos meus lábios. Ou seja, se ele está dizendo isso aqui, é porque antes ele aprendeu a se tornar livre pela palavra. Permaneça na palavra e deixe a palavra permanecer em ti e darás fruto ricamente. Isso é co-criador consciente. Aqui, ó. Para mim a palavra de Deus é a verdade revelada dentro e que vem aos meus lábios. Mas para você ou para vocês é apenas estabelecer um caminho pelo qual você pode ser livre. É um caminho, ok? Até tem aqui no papelzinho aqui do lado. Percorremos o caminho quando sabemos que o negócio é conosco. Opa, o negócio é comigo, é para mim. É para meia dúzia, é para mim. Aí a gente sabe que o negócio é com a gente. Percorrer o caminho, lá do filme Matrix, quando o Morfeu no telhado lá e fala pro Neo assim, a hora que o Neo salva a Trinity lá, heroicamente com aquela mangueira de incêndio, ele tira ela de dentro do helicóptero e puxa ela lá no prédio. Aí o Morfeu fala, você acredita agora, Trinity? Aí ele olha pro Neo e o Neo vai falar assim, mas Morfeu, o oráculo me disse que eu não sou o escolhido. Aí o Morfeu, você ouviu o que você tinha que ouvir, Neo, naquele momento. Porque existe uma diferença muito grande entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Então quando eu conheço o caminho, eu não tenho uma atitude, uma confiança, um procedimento, uma sequência, um agir, um fazer. Porque fazer é colapso, é dupla fenda. E agora? Faz o que com isso? Aí o camaradinha, que está nas ilusãozinhas da mecânica quântica, escuta um negócio desse, fica com uma interrogação desse tamanho assim na cara. Tá falando do que esse cara? Dupla fenda é ação, gente. Ação consciente da verdade, na mente do indivíduo. É sombra no mínimo. Como é que chega nisso cheio de frustração? Trabalha a sombra. Ou tá dentro ou tá fora. Não tem o que fazer. Até tem uma outra anotação aqui, ó. Pensamento, um assuntinho que surgiu lá na classe privativa outro dia. Pensamento, sentimento e emoção cria realidade. Até perguntaram assim para mim lá na aula, mas aonde fica dentro da prática essa questão da mecânica quântica? Pensamento, sentimento e emoção cria realidade. Aí por diversas vezes esse assunto surgiu naquela aula. Quem depois acessar o canal privado vai ter acesso a essa aula. E vai ver lá, olha aquela aula que o Sandro falou. Pensamentos, o que adianta pensamento, sentimento, emoção, cria realidade? E ficar com essa frase na cabeça? Você está pensando nas coisas, tentando ter um sentimento e tentando ter uma emoção, mas tudo isso está no campo da mente, não está virando sentimento e emoção. É um pensamento vago, um pensamento frívolo, um pensamento muito superficial. Porque por trás daquele pensamento superficial de pensamento, sentimento e emoção, na verdade, está uma emoção de frustração, dúvida, ansiedade, crítica, julgamento. E aí, qual é o pensamento, sentimento e emoção nesta situação? É de carência, falta, limitação, crítica, julgamento, etc, etc, etc. Vai criar o quê? Problema. Pensamento, sentimento e emoção sem individuação ou unificação consciente não leva muito longe, não. No modo humano, é possível trabalhar pensamento, sentimento e emoção, criar realidade. Mas o indivíduo tem que fazer um esforço acima da média. Certo? Ele tem que ser um Antônio Hermílio de Moraes, um Silvio Santos. Certo? Ele tem que ser um empresário pica das galáxias. Tem que ser um cara fodão, que não dá nem para nada. Materialista ao extremo. Aí qual é a emoção dele? Materialista ao extremo, com ação total, focado, decidido, desde a infância, desde pequenininho, desde lá do berço. O que ele vai criar? Ele vai criar uma vida de fartura e prosperidade humana, vida material, mas consciência espiritual? Nenhuma.
Porque para quem quer coisas, é possível, mas vai ter que virar um cara desse. E agora? Gente, a prática da presença liberta a mente da dualidade, traz algum grau de paz interior, compreensão e sabedoria espiritual. Para o indivíduo ter maturidade, aprender a lidar com a vida, estar calçado e ancorado numa presença dentro de si, o reino. Não se diz, não se cansa de dizer, busca primeiro o reino e as outras coisas vos serão dadas. É em vida, gente. É em vida. Não precisa alcançar o reino na totalidade, não. Alguma medida de reino que alcança é uma mudança na consciência, portanto causa um efeito na vida humana. Ó. Mecânica quântica está falando de ação da presença, centelha. Porque sem a ação da presença, centelha, que é a visão espiritual da vida, existe visão material da vida. Então, a mecânica quântica funcionando do avesso com visão material da vida é crença no bem e no mal. Eu não tenho e eu quero e não tenho. Então é Tostines, né? É mais fresquinho, o problema é mais gostoso ou é mais gostoso porque tem mais fresquinho? Paradoxo. O karma é um paradoxo insolúvel se não der um salto para a vida mística, para a consciência de um poder. Não tem saída. Como a gente leu lá em cima, né? Ninguém pode fazer isso por si mesmo, a não ser que tenha uma revelação interior. Aqui, ó. Continuando a frase do Joel. Você não pode garantir a sua liberdade. Você pode experimentar saúde temporária e liberdade temporária. São ocasiões temporárias de zona de conforto da vida humana, ok? Mas isso não é liberdade real. A liberdade pode vir somente de Deus e pode ocorrer agora que a porca torce o rabo. E pode ocorrer apenas como uma atividade dentro de sua própria consciência. A mente preenchida pela verdade, consciente da verdade. Fecha o texto. Continuando aqui a aula, né? Aprendamos a viver alegremente na palavra de Deus. É aprender, porque não é fácil, tá? Aprendamos a viver alegremente na palavra de Deus. Não é fácil por quê? Porque as necessidades e os problemas da vida humana, como o bem e o mal, se sobrepõem à consciência da presença. Aí o indivíduo acha que tem Deus, acha que tem fé. Não tem nada. É fé de fundo emocional. Porque não muda a emoção, e é a emoção que cria a realidade. Então precisa de unificação consciente. O desenvolvimento paulatino gradual disso. Para trabalhar a sombra, quebrar as resistências do ego. Ó, aprendamos a viver alegremente na palavra de Deus, independente das tempestades que enfrentaremos, pois quando a consciência está tranquila, não há tempestades, nem dentro, nem fora. E mais uma vez, isto é co-criador consciente. Mecânica quântica é apenas fundamento esquelético da verdade para ajudar a humanidade a... Nós vamos entrar no assuntinho daqui a pouco, depois disso aqui, que vocês vão ver só. Mecânica quântica é apenas fundamento esquelético da verdade para ajudar a humanidade a compreender o espírito invisível, nada mais. O restante é cada um de vocês. Mecânica quântica é o fundamento esquelético da verdade para ajudar a humanidade a compreender o espírito invisível, nada mais. O restante é com cada um de vocês. Afinal de contas, o que nós pensamos que seja unificação ou individuação ou ainda comunhão interna não é ter coisas, mas deixar que o amor do todo flua através de nós e conscientemente aprendermos a viver o reino. Estamos no mundo, mas não sendo, estar no mundo, mas não ser dele. Transformando este planeta no reino de Deus na Terra
e então, com uma vida mais suave ou fardo suave do Cristo, possamos alcançar a cada dia um grão a mais de paz, de harmonia e pela graça da dedicação a nossos trabalhos, atividades, responsabilidades e desenvolvimento de nossos talentos, atividades e habilidades, um pouco mais de prosperidade e abundância. Pois quem vive pela graça trabalha mais, com alegria, e então no seu descanso há regozijo e o sentimento do dever cumprido a cada dia. O que em que à noite coloca-se a cabeça no travesseiro com gratidão, com mais um dia vivido na consciente presença de Deus. Considerações finais desta aula, finalmente. Nós vamos fazer um comentário aqui. Trazer um comentário que surgiu num vídeo no YouTube. Coisa que raramente eu faço, eu só faço quando vale a pena. Quando vai ajudar a pessoa que comentou. E que quando esse comentário vai ajudar ainda mais gente que possa estar com o mesmo probleminha. Ok? Aqui. Uma determinada pessoa respondeu, se eu não me engano, foi no primeiro vídeo da série Data Limite, a série, a introdução, a aula passada. A pessoa disse, o rapaz, disse assim, o problema é que cada um interpreta a Bíblia de uma forma, mas também Jesus fala que temos que estudar mecânica quântica para entender a Bíblia. Aqui, ele cometeu um equívoco de capacidade de se expressar, certo? Falta de habilidade para elaborar um texto e tal. Então ele fez uma confusãozinha aqui. Porque quando ele disse aqui, mas também Jesus fala que temos que estudar mecânica quântica para entender a Bíblia. Primeiro, que isso não existe. Jesus não disse isso. É o povo da mecânica quântica que acha que Jesus ensinou mecânica quântica. Jesus até ensinou, é que não existia o termo mecânica quântica, não existia termos dos conceitos abstratos de mecânica quântica, mas os ensinamentos de Jesus são pura metafísica, não é verdade? Não sou eu que opero, é o Pai que opera em mim. O que isso quer dizer? Que existe uma energia onipresente, auto, inteligente, amor incondicional que age por si própria. Então, se nós estamos conscientes dessa energia, é o que? O co-criador consciente, dá na mesma. Mas vamos ao comentário do indivíduo. O problema é que cada um interpreta a Bíblia de uma forma. Mas também Jesus fala que temos que estudar a física quântica para entender a Bíblia. Vamos cortar esse também, mas Jesus fala que temos que estudar mecânica quântica para entender a Bíblia, porque isso não existe. Jesus não disse isso. Ok? E ele misturou as bolas aqui. Então eu vou ler de novo cortando esse trecho dele. O problema é que cada um interpreta a Bíblia de uma forma. Me desculpa, professor, mas tem textos na Bíblia que fala que Deus pesa a mão sobre aquele que fazem o mal. Vamos tentar entender melhor o que ele escreveu. Comentário de uma pessoa no YouTube. O problema é que cada um interpreta a Bíblia de uma forma. Então, o que ele está querendo dizer aqui na frase seguinte? Que tem gente da mecânica quântica interpretando que Jesus disse que tínhamos que estudar mecânica quântica para entender a Bíblia. E ele está achando que isso é um pecado, certo? O problema, desculpa estar sendo redundante, gente, mas é para fazer entender o comentário da criatura. O problema é que cada um interpreta a Bíblia de uma forma. Mas também Jesus fala que temos que estudar mecânica quântica para entender a Bíblia. Deveria ter uma interrogação aqui, ficaria melhor. Me desculpa, professor, mas tem textos na Bíblia que fala que Deus pesa sua mão sobre aqueles que fazem o mal. Tenho medo de aceitar isso de física quântica e, meu Deus, me castigar.
Professor, me ajude a compreender. Eu leio a Bíblia e não entendi nada. O que entendo, entendo em sentido literário. Gosto da física quântica, mas não sei se Deus gostaria que eu acreditasse nesse lado da história. Que lado da história está dizendo? Mecânica quântica. Na Bíblia diz que tudo que for avesso à Bíblia é contra Jesus. Gratidão. Vamos ler de novo aqui. O problema é que cada um interpreta a Bíblia de uma forma. Mas também Jesus fala que temos que estudar física quântica para entender a Bíblia. Vamos colocar uma interrogação aqui que vai melhorar, né? Me desculpa, professor, mas tem textos na Bíblia que fala que Deus pesa a sua mão sobre aqueles que fazem o mal. Meu colega que fez esse comentário. Deus não pesa a mão sobre ninguém. Deus é uma energia, onipresença de amor. Deus não tem nem mão. Ele é uma energia sem mão, sem corpo, sem forma. Ele é o invisível, a presença, o vácuo quântico, o campo unificado. Ok? Ele é amor incondicional. Ele jamais julgará um ser humano ou qualquer criatura por seus atos. Quem cria a própria condenação, a própria culpa, é a consciência da pessoa. Eletromagnetismo. Fez errado, vai ter o bumerangue de volta. Fez merda, vai receber merda. Ok? Então é a própria atitude e comportamento da pessoa, desconhecedora de eletromagnetismo, causa e efeito, que é lei kármica, certo? É o desconhecimento dessa lei que faz o indivíduo ter problemas, intempéries, doenças, etc, etc, etc. Misturado com o inconsciente coletivo, que é para piorar, né? O inimigo. O inimigo é gigante. É o ego e o inconsciente coletivo. Mas ele é nada diante da presença de Deus, porque é um poder. O inimigo é calçado na dualidade, no bem contra o mal. Então qualquer religiosidade calçada no bem contra o mal não é de Deus, não é da presença. Porque não há mal em Deus. Aqui, ó. Tem textos na Bíblia que fala que Deus pesa sua mão sobre aqueles que fazem o mal. Para melhorar esse pensamento aí. Não tem Deus nenhum que pesa a mão sobre quem faz o mal. Quem faz o mal recebe o mal de volta porque ele fez o mal por um semelhante. Certo? É causa e efeito. Ele mandou o mal, vai voltar o mal. Tudo que ele manda, ele recebe de volta. O Joel fala isso na carta de Joel, ao seu filho Sam, que tem no YouTube. E nós vamos analisar essa carta dentro dessa série. Tenho medo de aceitar isso de física quântica. E meu Deus me castigar. Ele está calçado no Deus que castiga ainda. Né? Então o medo, a culpa vai gerar o quê? Culpa, medo, mais culpa, está criando o próprio castigo. Tenho medo de aceitar isso de física quântica e meu Deus me castigar. Professor, me ajude a compreender. Gente, mecânica quântica é fundamento esquelético da verdade. É a explicação de que existe um espírito invisível que tudo manifesta, que é tudo átomo. Ou nós vamos fazer o quê? Nós vamos cometer o ato esquizofrênico de negar a estrutura atômica, próton, núcleo, elétron, bóson de Higgs, o vácuo quântico como o invisível que manifesta isso tudo, e vamos achar que isso é fantasia e que Deus não tem nada a ver com isso. Foi Deus, a presença, que criou tudo isso. É só uma explicação científica para ilustrar, elaborar, para tornar acessível à mente humana a concepção abstrata de pensar e refletir sobre isso. É simplesmente isso. Mecânica quântica não vai contra a Bíblia. Mecânica quântica não vai contra Deus. Mecânica quântica explica o eletromagnetismo do bem contra o mal, karma, e nos dá a saída, a chave, o cálice sagrado, o santo graal da consciência humana, que é Dharma, um poder. Simplesmente isso. Professor, me ajude a compreender. Eu leio a Bíblia e não entendi nada. Ele já está admitindo aqui que não entendeu nada. Então, se ele não entendeu nada, o entendimento dele sobre Deus que castiga cai por terra, porque ele não entendeu nada. O que entendo em sentido literário. Não é literário, ele quer dizer literal. Deus que castiga. Puxa vida, gente, vamos pensar com mais inteligência. A Bíblia foi escrita por uma linguagem de mais de 2000 anos atrás. De 2000 anos para trás. No Velho Testamento vai saber.
muito mais de 2000 anos atrás, coisas que estão lá. Então, para um povo ignorante daquela época, sem conhecimento científico, sem capacidade de abstração para entender questões de mecânica quântica, nem se imaginava nisso, gente. Tecnologia não existia. Ó, não sei se Deus gostaria que eu acreditasse nesse lado da história. Que lado da história? Mecânica quântica? A história é um lado só. Existe o espírito, que é o verbo, e o tornado carne, que é o manifesto. Tudo que é objeto, coisa, pessoa, pedra, mineral, o inseto e animal, é o tornado carne. É o corpo de Deus, porque o espírito é o invisível. Então, mecânica quântica é só a explicação para o espírito invisível de Deus e o corpo dele tornado manifesto. Não tem nada de errado, não tem nada de pecado, e isso não vai contra o amor incondicional de Deus. Eu leio a Bíblia e não entendi nada, e o que entendo em sentido literal. Gosto de física quântica, mas não sei se Deus gostaria que eu acreditasse nesse lado da história. Na Bíblia diz que tudo que for avesso à Bíblia é contra Jesus. Gratidão. Não dá nem para fazer muito comentário em cima disso aqui. Aí a resposta que eu dei para ele, já espero que tenha ajudado, certo? Eu respondi aqui, ó. Simplesmente estude Joel Goldsmith. Ele nos ensina lições profundas que estão na Bíblia. Apenas isso. Não se preocupe com mecânica quântica. Se quiser, pode até soltar isso, mas experimente compreender Joel. Qualquer orientação adicional apenas dentro do atendimento individual. Grato pelo seu comentário. Eu estou obrigando a vir ele para o atendimento individual? Não. Eu estou dizendo que eu não posso ficar dando respostas completas sem ser dentro do atendimento individual. Porque uma questão leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Então, não pode vir para o atendimento, e nem eu posso atender tanta gente. Vai para o estudo. Vai tirar suas próprias conclusões dentro do material de Joel. Tá certo? Para fechamento da aula de hoje. Gente, agora eu vou pegar. Eu vou. Agora vamos fechar essa aula com chave de ouro, né? Gente, esse negócio de reunião de anjos, de conselho kármico, de Jesus chefiando uma reunião para dar um boi para a terra é estapafúrdio. É um absurdo, sabe? Ai, reunião de anjos, conselho kármico, Jesus e os galácticos, sei lá da onde, não sei da onde, numa reunião, não vamos dar um boi para a terra, vamos dar mais 50 anos para eles, data limite, né? Vamos dar um boi, vamos segurar a barra aqui. Isso aí seria ser do bem contra o mal, seria intervir, porque quem é consciente da presença, né, e entidades superiores iluminadas são conscientes da presença, eles não intervêm na luta do bem contra o mal. Eles são praticantes, conscientes da presença. Então eles estão em outro nível de consciência e não lhes é permitido intervir na luta do bem contra o mal na humanidade. Ó. Esse negócio de reunião de anjos, de conselho kármico, de Jesus chefiando uma reunião para dar um boi para a terra, é estapafúrdio. O livre-arbítrio, agora que vem a explicação, o livre-arbítrio e o princípio de um poder, por pura lógica das mesmas consciências iluminadas que nos trouxeram o conhecimento da não existência do bem e do mal, não lhes permite intervir na vida humana e seus acontecimentos. Ou seja, o livre-arbítrio e o princípio de um poder, por pura lógica das mesmas consciências iluminadas, que nos trouxeram o conhecimento da não existência do bem e do mal, não lhes permite intervir na vida humana e seus acontecimentos. Para eles isso é nada. Para eles quem? Para Jesus, para os iluminados. Isso é nada.
Caso contrário, se eles pudessem intervir, uma intervenção eficaz e radical já teria sido aplicada pelas mentes superiores já iluminadas, que estão numa frequência muito acima da Terra. A presença é onipresente e ponto final, e está disponível para todos. Então eles não intervêm por quê? Porque cada um individualmente por si tem que cair a ficha do abandono da luta do bem contra o mal e elevar o seu nível de consciência à presença, iluminar a si próprio. Ok? Então não existe esse negócio de reunião kármico, os anjos se reuniram com Jesus e estão segurando a nossa barra. Eletromagnetismo da liberdade, do livre-arbítrio humano. O ser humano se ferra essa história porque quer, porque é ignorante, desconhecedor de um poder. Então, é karma, causa e efeito, eletromagnetismo. Ninguém pode segurar a nossa barra, a não ser nós mesmos, quando começamos a despertar para o conhecimento da vida mística. Agora, outro assuntinho. Dizer que ETs... Eu vou voltar mais um trechinho aqui. Gente, esse negócio de reunião de anjos, conselho kármico, de Jesus chefiando uma reunião para dar um boi para a terra, é estapafúrdio, não tem cabimento isso. É infantilidade pensar dessa forma. Ok? Porque quem que pensa nisso? Os esotéricos dos esoterismos e misticismos. Porque o pessoal religioso não pensa nisso. Não é possível que os católicos, os evangélicos, espírita tem uma turma que pensa, infelizmente, né? Pô, Jesus dá um boi para a terra. E sendo que existe livre-arbítrio, eletromagnetismo, causa e efeito, ninguém pode intervir. É o ser humano, é a humanidade que cria essa bagunça aqui. Então, quando pessoas despertam aqui, elas influenciam o inconsciente coletivo, trazendo um grau maior de consciência para o planeta. Mas entidades que já foram dessa para melhor, eles não intervêm. Sabe os santos? Os santos não estão assim? Eles estão falando assim, pelo amor de Deus, acordem. Parem de rezar e pedir. Acordem, acordem. Eles estão pedindo para nós acordar. É a única coisa que eles podem fazer, né? Praticar a presença por nós, de onde eles estão, conscientes de que não há nem bem, nem mal. Não tem como fazer intervenção. Se tivessem que fazer uma intervenção, já teriam feito há muito tempo. Porque do contrário, se eles pudessem fazer uma intervenção e não a fizessem, eles seriam omissos, gente. Aqui, ó. Outro assunto. Dizer que ETs já estão ajudando em centros espíritas é para deixar qualquer um que tem bom senso com o pé atrás. Se mentes iluminadas estivessem atuando isentas do bem contra o mal nos centros espíritas, elas estariam ensinando a prática consciente de um poder, Deus, o Espírito onipresente e sem forma. Mas isso também será falado quando explicarmos a parte desta série onde falaremos do Espiritismo. ETs e espírito trabalhadores da luz são do bem contra o mal e não conhecem a prática. Caso contrário, a espiritualidade mais próxima da Terra, que são esses espíritos, a espiritualidade mais próxima da Terra, que são esses espíritos, estariam ensinando a não oposição ao mal, a irrealidade e o não poder do mal e o poder único, que é a consciência da presença de Deus desenvolvida no homem. E isso também será abordado com mais detalhes dentro desta série Data Limite. Então qualquer entidade OET que esteja atuando no centro espírita, gente, é uma entidade ainda muito próxima ao orbe terrestre, ainda presa nas crenças do bem contra o mal. Ele é do bem contra o mal. Ok? Não conhece a prática da presença, senão ele teria por obrigação passar esse conhecimento nos centros espíritas. Mas na aula que a gente for tratar espiritismo, isso está tão claro, explicado por um espírita, explicado pelo próprio Kardec, que vocês vão ficar de queixos caídos. Para não falar que eu estou inventando, tá?
As pessoas têm fé em Deus, mas não em si próprias, não na presença de Deus nelas, não no Cristo interno. As pessoas dizem ter fé em Deus, mas agem e reagem totalmente contra quando consideram um inimigo, um problema ou o próprio mal. E não foi isso que Jesus ensinou. As pessoas têm fé em Deus, mas não em si próprias, não na presença de Deus nelas, não no Cristo interno. As pessoas dizem ter fé em Deus, mas agem e reagem totalmente contra quando consideram um inimigo, um problema ou o próprio mal. E não foi isso que Jesus ensinou. Indo para o fechamento da aula agora. Vou falar aqui de um link que estará na descrição do vídeo, do pastor e psicanalista Caio Fábio. Quero aqui fazer um comentário a respeito de uma entrevista do pastor e psicanalista Caio Fábio. No link deste vídeo, que estará também abaixo na descrição desta aula, ele fala que a união da doutrina ou das doutrinas religiosas ou dogmáticas e ciência é uma união que já nasceu morta, e eu concordo com ele. A união de doutrina ou doutrinas religiosas dogmáticas e ciência é uma união que já nasceu morta. Podemos dizer que é um aborto da inconsciência humana, da inocência humana, podemos dizer. Daqueles que ainda não entenderam para si mesmo um poder e prática individual da vida mística. Eu mesmo tive que rever meus conceitos no avanço do entendimento de Joel para compreender isso, como eu mesmo disse no decorrer desta aula. Ou seja, eu fui reavaliando, gente, vendo que não adianta lutar contra. Não adianta tentar impor isso para o meio acadêmico, para os religiosos dogmáticos, certo? E para o meio científico materialista. Não adianta. Quem é capaz de fazer união da ciência com religião é o ser individual, compreendedor da vida mística. Aí ele vai fazer uma união, uma harmonia entre ciência e Deus. Não é nem religião, porque a religião tem por base o bem contra o mal, certo? Entre ciência e visão espiritual da vida. A possibilidade da união da visão espiritual da vida, entre parênteses, vida mística, e ciência, a possibilidade da união da visão espiritual da vida e ciência ou conceitos científicos abstratos, comprovando a obviedade e lógica da existência do invisível como espírito onipresente e real, é apenas concebível neste momento no planeta de forma individual. Para aqueles que tiverem a coragem de abandonar qualquer esperança num Deus externo em algum lugar e surdo às nossas preces e também a qualquer esperança em ferramentas e procedimentos ritualísticos e duais do bem contra o mal. E ainda o abandono da esperança de qualquer intervenção extraterrestre. Isso é fantasia, e qualquer um que preze a intuição de um Deus, um poder onipresente, este que quer acreditar e descobrir este caminho, já sente algo de distorcido nessas crenças em intervenções extraterrestres. É preciso parar de viajar na maionese. Os esotéricos falam de quinta dimensão, sem saber o que é a quarta, que é a consciência de Cristo, aqui e agora.
Como é que a gente vai falar de quinta dimensão se não sabe nem o que é a quarta? Porque a quarta é a consciência de Cristo, aqui e agora. Quem fala isso é o Joel. A dependência infantil, vamos lá. A dependência infantil do ser humano de esperar intervenção externa isenta ele da responsabilidade pela expansão de sua consciência, na compreensão deste poder único, onipresente. E ele faz isso inconscientemente, pois assim fica mais fácil. A vida é assim mesmo, tem o karma e demora para evoluirmos, etc, etc, etc. E isso é total, ou seja, esperar ajuda externa, é total falta de responsabilidade, coragem e clareza espiritual. Isso é zona de conforto, comodismo e apatia. Ou, como diz Joel, falta de receptividade à verdade. Pois o sistema do cordeiro, como diz certo colega, é um poder. Tudo que é baseado em dois poderes é crença. E mesmo assim, deve ser por nós respeitado, pois o todo é infinito e dentro dele existe de tudo. Receptividade à verdade é somente para aqueles que desejaram em suas vidas uma resposta para sua busca, e por não ter encontrado, caíram nas miscelâneas. Mas, como eu disse, quando encontramos o caminho, temos certeza de tê-lo encontrado. Todas as crenças, de algum modo, fazem parte do contexto geral coletivo da evolução individual da consciência. Como dizem, é influência arquetípica e mitológica. E cada um é influenciado de uma forma por isso tudo. Mas quando se chega por acúmulo de informação, preparo espiritual, ao desconfiômetro e cansaço no bem e no mal, uma ficha cai, um caminho se abre e a verdade começa a ser revelada dentro da consciência. E mesmo que por tropeços e espinhos, a intuição nos guie nesta direção, o conhecimento destas verdades inevitavelmente chega àquele que busca. Enquanto isto não for entendido, tudo que for revolta, crítica, julgamento à sociedade, aos políticos, ao sistema, à criminalidade, aos marginalizados sociais, será sempre sombra, sendo projetada psicologicamente pelos ímpios ou gentios, ou escribas e fariseus. E é isso que alimenta o inconsciente coletivo, como dizia Jung, ou escribas e fariseus. E é isso que alimenta o inconsciente coletivo. Aqui, ó. A criminalidade aos marginalizados sociais. Vamos ler de novo. Preparo espiritual ao desconfiômetro e cansaço no bem e no mal. Uma ficha cai, um caminho se abre. Todas as crenças, de algum modo, fazem parte do contexto geral coletivo da evolução individual da consciência. Como dizem, é influência arquetípica e mitológica, e cada um é influenciado de uma forma por isso tudo. Mas quando se chega por acúmulo de informação, preparo espiritual, ao desconfiômetro e cansaço no bem e no mal, uma ficha cai. Um caminho se abre e a verdade começa a ser revelada dentro da consciência. E mesmo
que por tropeços e espinhos a intuição nos guie nesta direção, o conhecimento destas verdades inevitavelmente chega àquele que busca. Enquanto isto não for entendido, tudo que for revolta, crítica, julgamento à sociedade, aos políticos, ao sistema, à criminalidade, aos marginalizados sociais, será sombra sendo projetada psicologicamente pelos ímpios ou gentios, ou escribas e fariseus. E é isso que alimenta o inconsciente coletivo, como dizia Jung, ou as crenças universais, ou hipnotismo universal, como diz Joel. E esta egrégora influencia de volta a própria sociedade e os seres individuais, mantendo-os presos na matrix kármica. Ou seja, chegamos ao fim da aula. Ou seja, união entre religiosidade dogmática e ciência é impossível, pois os dogmáticos não vão admitir os fatos científicos sobre a lógica e razão óbvia do invisível tornado manifesto. E os científicos acadêmicos, que são materialistas clássicos e também dogmáticos no materialismo, não admitem a existência de um Deus, uma inteligência suprema que tudo permeia. Então, essa divisão se perpetua, onde as duas partes negam o óbvio. Negam que tudo é uma coisa só e que naturalmente, através do verdadeiro ecumenismo, as respostas podem ser dadas para a explicação do invisível e do visível. Gente, quem não gostar da forma como eu trato esse assunto, que simplesmente me tome por mais um maluco, por mais um pastor, por mais alguém que fala de esoterismo e misticismo, embora não seja, tá? Vida mística é um assunto muito superior. Quem não gostar, me tome por mais um. E me descarte, me deixe de lado. Não importa. Chegamos ao final dessa aula número 2 da Data Limite, a série. Então dá para entender pelo contexto geral da aula como que está sendo desenvolvida esta série Data Limite. Por quê? Porque data limite, gente, é o limite que a humanidade está atingindo para compreender que o contato com uma consciência superior e onipresente é free, é grátis, é acessível. O reino está dentro de vós. Por isso que chama Data Limite a série. O reino está dentro de vós. Muito obrigado. Boa noite. E não se esqueçam. A escolha é sua. Existe uma diferença muito grande entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Até a próxima.